Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Se aceitamos Jesus por nosso divino Mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. A carne é apenas a tua veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com Cristo. E aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista, diligente no bem. Fragmentos extraídos da mensagem Não Rejeites a Confiança, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel e contida no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deste modo, iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz informações, notícias do movimento espírita em nossa região. E ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas e tirando dúvidas sobre os temas abordados na doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem Voltarás Amanhã, do livro Instrumentos do Tempo, trazido pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Não repouses na gleba de possibilidades que o divino amor te confiou ao coração na terra. Voltarás amanhã para colher o que hoje semeias. Ninguém te pede milagres de santidade num dia. A árvore vigorosa não cresceu de improviso. A cidade em que renasceste não se levantou de repente. Tudo se desenvolve minuto a minuto. A vida impõe agora as consequências do antes. Somos hoje, no espaço e no tempo, a projeção do que fomos. Se a dor é a tua mestra constante, agradece-lhe o serviço e aprende a lição. Ela é o recurso invisível com que a bondade do Senhor te arrebata ao labirinto das sombras de ti mesmo. Se recebeste alguma facilidade para atravessar com êxito a escura região terrestre, não te confies à preguiça ou à vaidade, para que o sofrimento não seja convidado a desintegrar a gelada neblina em que te sepultarás sem perceber. Não te esqueças. A oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Amanhã reencontrar-te-ás contigo mesmo na paisagem que o mundo te oferece, nos ideais que esposas, nos trabalhos confiados à tua mão, ou na pessoa do próximo que honras ou menosprezas. Não critiques destruindo, não julgues o mal por mal, não firas a ninguém, não revides os golpes da sombra, para que te não demores nas malhas da treva. Não retribuas ofensa por ofensa, amargura por amargura, incompreensão por incompreensão. Ama, auxilia e passa. E quando regressares à terra, amanhã o mundo receberá teus pés em chuva de bênçãos. Em Marcha. Agenda.
Se aproxima a realização do SEAG, Seminário Espírita do Agreste, que se dá durante o período do Carnaval. O evento esse ano, que tem sido sempre lá na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, na rua Professor José Leão 567, esse ano contará com a presença de Luiz Fernando, Sueli Verkalsen e Rodrigo Deodato. São palestrantes bem conhecidos no movimento espírita e que estarão nos dias 23, que é o domingo, 24 e 25 de fevereiro. O evento tem um horário que vai das 14 horas às 17h30. A entrada é franca, é aberta ao público, todos estão aí convidados. Como sempre aqui colocamos, é o evento que, para aqueles que não viajam Caruaru, de cidades aqui próximas, um excelente momento de estarmos em sintonia com os ideais da doutrina espírita. Se a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item: uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra? Se eu não compreendia, que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo? Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus? Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a essa. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçais. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro Juvencio, número 257, bairro Nova Caruaru. Reuniões públicas sábados às 4h30 da tarde.
SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caguaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Separamos aqui a questão de número 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização de nossos projetos e transformar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Resposta dos Espíritos. Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhe todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79, essa passagem. Para alumiar o que estão assentados em trevas e sombras da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Comentários de Emmanuel sobre este versículo da Bíblia encontra-se na mensagem intitulada Substitutos, contida no livro Vinha de Luz e trazida a nós pelas mãos abençoadas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. É notável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos de direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhe-á incumbências que lhe apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos. Mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra, mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e, sozinho, suportou a incompreensão, a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos oferece. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Onde encontrar uma instituição espírita?
Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. Aliás, FM 94.7. Você que nos acompanha aí também pelas redes sociais, pelo Facebook, é possível deixar alguma pergunta, alguma dúvida que tentaremos responder ou durante o programa ou após pelas próprias redes sociais. Quero aqui lembrar outra vez o grande evento que nós temos aqui em Caruaru durante o Carnaval. Outra vez o SEAGME, Seminário Espírita do Agreste, será realizado na sede da AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, que fica localizado à rua Professor José Leão 567, aqui em Caruaru. E lembramos que esse ano iremos ter a presença. A abertura do evento será com Luiz Fernando Lopes, autor de várias obras que compilam mensagens e ensinamentos de Divaldo Pereira Franco. Então, Luiz Fernando Lopes, ele já esteve aqui em Caruaru dando alguns seminários, é um excelente momento, um excelente expositor, e que estará na abertura do evento no domingo, 2 horas da tarde. Na segunda-feira nós teremos Sueli Verkausen e na terça-feira, finalizando o evento, Rodrigo Deodato, que também é um palestrante bem conhecido do movimento espírita e que já esteve aqui em Caruaru algumas vezes. Então se agende durante o Carnaval, esse ano dia 22, 23 e 24 de fevereiro. O evento é aberto ao público, a entrada é franca e todos podem participar. Lembro aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, 2103 1170. Enquanto você não nos liga, nós temos aqui algumas questões com os temas que abordamos nesta manhã. A qualquer momento interromperemos para lhe atender. Ouçamos agora uma dessas perguntas. Como evitar a influência negativa dos espíritos em nossa vida? Vimos agora há pouco, na leitura do livro Dos Espíritos, a questão referente às interferências, muitas vezes através de aborrecimentos e de situações desagradáveis, que podem, em parte, ter a influência dos espíritos. Bom, nós iremos atender aqui um ouvinte que está nos ligando e depois voltaremos à pergunta. Bom dia. Bom dia, irmão. Pois não? Oi. Muita paz. Irmão, eu também já fui assim, ó, fui criado na igreja já católica, mas não de nada contra quem seja dessas religiões. Mas fui criado também nessa reencarnação atual. Fui criado de 80 a 90% da minha família era católica. Alguns dos meus tio avô era espírita. Através dele foi que eu fui sentindo a reencarnação, mas não aceitava. Quando alguém falava, eu não aceitava. Depois de muitos anos, conhecendo outras religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, porque eu fui aceitando que existia a reencarnação. Eu disse para um colega que ele perguntou a mim, como existe uma reencarnação? Olha, é muito complicado a pessoa aceitar assim, mas ao pouco você vai entendendo que a reencarnação é ensinada há mais de 6.000 anos na China, na Índia, no Japão e outras regiões. Quando Jesus veio, o próprio Jesus, e lá também no islamismo, na Bíblia,
E no livro dos judeus lá, ensina a reencarnação. Agora as pessoas não querem aceitar, sabe? Aí é muito complicado. Mas a reencarnação é uma das coisas mais perfeitas que existe. Se não fosse ela, a gente jamais. O filho não, como do vivi, se integrar ao mar e nós temos a nossa identidade própria. Nunca vamos perder nossa identidade perante a Deus do universo. Então, irmão, só é isso. Obrigado aí pela sua participação também. E um bom Natal aí para você e para todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando pela Rádio Liberdade. Bom, nós estamos com mais um ouvinte na linha. Bom, a linha caiu enquanto alguém não nos liga. Lembrando aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade. É o 2103 1170. E estávamos respondendo a respeito de como evitar a influência negativa dos espíritos em nossa vida. A doutrina espírita nos esclarece de uma maneira muito lógica e racional, de que, do mesmo modo que nós selecionamos as pessoas com as quais guardamos relacionamento de amizade, de proximidade, também isso ocorre ou deve ocorrer em relação aos espíritos que nos acompanham. Essa seleção é feita através da qualidade do conteúdo dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Bom, estamos agora com o ouvinte nos ligando outra vez. Bom dia. Bom dia. Pois não? Ô, senhores, como o Espiritismo explica e vê a anunciação do anjo Gabriel a Maria, o seu sim, e sua virgindade sem conhecer nenhum homem? Tá bem, eu agradeço muito aí a participação e acompanha aí pelo rádio a nossa resposta. Nosso ouvinte nos indaga sobre a anunciação do anjo Gabriel sobre Jesus a Maria e também como o Espiritismo vê o fato da virgindade de Maria. A doutrina espírita, primeiramente, deixa bem claro de que as leis na Terra, como as leis no plano espiritual, apresentam absoluto equilíbrio pela sua estabilidade e por não haver, em termos de imperfeição humana, nada que atinja ou que seja ligado às leis divinas. Então, tudo que ocorre na Terra há de ter uma explicação e uma origem. Aquilo que nós não conseguimos explicar em termos materiais, físicos, nós somos chamados a procurar causas e leis espirituais que estão por trás de todos os fenômenos. Então, o primeiro deles é a questão da materialização do anjo, chamado anjo Gabriel. A doutrina espírita deixa para nós bem claro que os anjos são espíritos que atingiram um nível de perfeição na sua caminhada evolutiva que os distanciam muito de nós ainda espíritos encarnados aqui na Terra. Mas que, na verdade, todos nós somos criados simples e ignorantes por Deus e através da reencarnação, através dos estágios na caminhada evolutiva, nós nos aperfeiçoamos e nos tornamos, em termos de espírito, o grau máximo que é de espíritos puros, no entendimento que a possibilidade de compreensão humana permite. Na verdade, o livro Dois Espíritos, que aqui nós indicamos muito a leitura, no capítulo referente à escala dos espíritos, deixa bem claro de que aquela escala é possibilitada no nível de compreensão da criatura humana atual. Mas, em resumo, o anjo Gabriel é a materialização de um espírito que não deixa de ser um fenômeno que, não sendo explicado pelas leis naturais, tem suas explicações de ordem espiritual. Dá-se através de um fenômeno que nós estudamos chamado de efeitos físicos, aonde determinadas energias provenientes de pessoas que possuem mediunidade possibilita que esses espíritos se materializem. Foi o que aconteceu em relação ao anjo Gabriel e Maria.
Em relação à questão de Maria ser virgem e ter surgido, ter dado origem ao Cristo, tal como literalmente o texto bíblico coloca, é alvo, tanto em termos de revelação espírita, quanto na compreensão colocada de forma diferente em diversas religiões, o fato de que a singularidade que é colocada na Bíblia, a princípio objetiva chamar a atenção de forma veemente para a chegada na terra de um espírito que estava muito, mas muito mais avançado de qualquer um de nós. Para nós espíritas, Jesus é, em termos de modelo, o guia da humanidade. E o espírito que construiu, arquitetou a Terra antes de ela até mesmo ter surgido, como é mostrado a nós no livro, que aqui eu recomendo muito a leitura, A Caminho da Luz, do médium Francisco Cândido Xavier. Então lá, nesse livro, inclusive, A Caminho da Luz, nós vamos ter uma noção de como foi esse renascimento do Cristo. Então, eu levo ao entendimento do nosso irmão o seguinte: há leis espirituais que esclarecem aquilo que a compreensão humana é falha. Em relação à própria natureza do Cristo, há, em termos espirituais, entendimento que se diversifica. Primeiro, porque ele teria que ter, em termos do seu altíssimo nível de evolução, por ser um espírito puro, uma encarnação em um corpo que não é exatamente aquele igual ao nosso. O livro dos Espíritos diz, no capítulo referente à escala dos espíritos, que os espíritos puros não estão mais subordinados à reencarnação em corpos perecíveis. E nós temos absoluta certeza de que Jesus era um desses espíritos puros. Mas, em suma, para nós não elastecermos muito a explicação, essas particularidades delicadas da revelação divina contidas na Bíblia são perfeitamente explicáveis à luz do entendimento das leis que regem o mundo espiritual. E para isso eu deixo aqui a indicação, a sugestão de leitura, tanto do Livro dos Espíritos, quanto do livro A Caminho da Luz, sobre a questão apresentada pelo nosso ouvinte. Nós temos mais um ouvinte ali em linha? Não temos. E, por outro lado, nós queríamos aqui completar a resposta que estávamos dando a respeito da influência dos espíritos, a influência negativa dos espíritos em nossa vida. O meio eficaz é a seleção que nós fazemos dessas companhias através dos nossos hábitos mentais, através de nosso comportamento, de nossas atitudes. Na medida em que nós trilhamos um caminho de equilíbrio, aonde os ensinamentos do Cristo, à luz do Evangelho, trazida agora pela doutrina espírita, nos esforçamos por uma linha de harmonia e de equilíbrio com as leis divinas, propiciamos um campo de sintonia e de interação constante com os espíritos do bem. E, normalmente, espíritos infelizes, desequilibrados que podem nos acompanhar, são atingidos ou amparados por essas novas companhias espirituais que estabelecemos. Isso possibilita a indicação ideal de como sermos menos afetados pela intromissão negativa dos espíritos inferiores em nossa vida, conquistando e estabelecendo cada vez mais amizade e aproximação com os bons espíritos. E essa conquista se dá através da renovação mental, emocional, da nossa conduta, da nossa maneira de viver no dia a dia. É essa a explicação. Então, nós agradecemos a todos aí a participação. Deixamos aí o voto de um Feliz Natal a todos que nos acompanham e estejam aí conosco novamente no próximo domingo com Espiritismo em Marcha. Perguntas ou dúvidas também podem ser deixadas tanto no Facebook quanto através do e-mail espiritismoemmarcha@bol.com.br. Muita paz para todos.